E dentro do currículo de Minas, dentro da BNCC, existem o organizador curricular de cada conteúdo. Então, nós vamos frisar aqui a música dentro do componente arte. E aqui, como vocês já têm conhecimento desse documento, do currículo referência de Minas, nós temos aqui as unidades temáticas, no nosso caso, música, só vou passar música, as outras unidades, né, teatro, dança, eu não vou entrar em questão, porque senão também fica uma aula muito grande, enfadonha. Depois vocês fazem essa leitura para vocês compreenderem, né, que dentro da música que está inserida no conteúdo arte, nós temos os objetos de conhecimento, aqui contextos e práticas, elementos da linguagem, materialidades, notação e registro musical, processos de criação. E dentro desses objetos de conhecimento, há uma habilidade. Esse bloco do ensino fundamental, do 1º ao 5º ano, dentro do documento está inserida de forma única, mas nós temos a sugestão da própria Secretaria de Estado de Educação com essa divisão, vou mostrar para vocês depois. Então, as habilidades aqui, que serão trabalhadas de 1º ao 5º ano, dentro de contextos e práticas. Quando nós temos aqui no finalzinho de cada habilidade, né, o MG significa que essa é específica para o nosso estado, mediante as nossas diversidades, a nossa cultura riquíssima. Então, aqui, a gente já observa que a primeira habilidade, apreciar diversas formas e gêneros de expressão musical, em especial aquelas que abrangem a cultura popular local e regional, ou seja, valorizando a nossa cultura. Isso foi muito bem pensado. É a tal da maleabilidade que nós encontramos dentro do documento. Aqui dentro das materialidades, nós temos mais uma habilidade, ampliar o repertório musical dos estudantes através da apreciação de diversos estilos musicais. Essa apreciação poderá ser realizada através de som mecânico, exibição de vídeos, excursões e apresentações musicais. Olha como essa habilidade resume muito o que a gente vem falando durante todo o nosso período. Os estudantes devem apreciar diversos estilos musicais, não só aquele que ele está inserido dentro da sua família. Tem que haver essa diversificação. Dentro do objeto de conhecimento, notação e registro musical, nós temos aqui uma outra habilidade que fala em reconhecer a notação musical convencional através de pesquisas e entrevistas com músicos da comunidade escolar. Então, olha que interessante, você convidar pessoas da sua cidade que trabalham com a música para levar essa pessoa ali na sala de aula, fazer uma entrevista. Nossa, ou é uma infinidade de trabalho que, se o professor tiver essa criatividade, fica um trabalho simplesmente maravilhoso. E dentro do objeto de conhecimento, processos de criação, a gente tem aqui exclusivo do nosso estado, experimentar diversas formas de improvisações musicais através de reconto de histórias dramatizadas, utilização de onomatopeia, com o objetivo de levar o estudante a identificar os sons produzidos pelos personagens das histórias. E também criar mostra com apresentações musicais dos estudantes a partir de processos vivenciados em sala de aula, ou seja, aquelas épocas específicas, fazer mesmo uma apresentação do que foi trabalhado em sala, e isso estimula muito o aluno. E eu vou deixar para vocês, como material complementar, a sugestão já das divisões das habilidades dentro do conteúdo arte, sugeridas pela Secretaria de Estado de Educação. Aí já é uma distribuição para cada ano, depois vocês verifiquem, ok?
Nós vamos falar sobre educação infantil, porque na educação infantil, as aprendizagens e o desenvolvimento das crianças têm como eixos estruturantes as interações e a brincadeira. E como direitos, conviver, brincar, participar, explorar, se expressar, se conhecer. A organização curricular da educação infantil na BNCC está estruturada em 5 campos de experiência, que são corpo, gestos e movimentos, traços, sons, cores e formas, escuta, fala, pensamento e imaginação, espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. Mas nós iremos focar só nos campos que contemplam a música, que é o nosso objetivo de estudo, que são eles: corpo, gestos e movimentos, traços, sons, cores e formas, escuta, fala, pensamento e imaginação. Os demais não tratam música, apesar que com alguma a parte de relação, de convivência com o outro pode ser inserida, mas nós vamos focar só nesses, ok? Então, o primeiro, corpo, gestos e movimentos, nesse campo vem falando como que as crianças desde cedo exploram seus espaços, os objetos do seu entorno e vão se tornando progressivamente conscientes da sua corporeidade. E sendo assim, na educação infantil, os professores devem criar oportunidades ricas para que as crianças possam vivenciar um amplo repertório de movimentos e gestos. No campo traços, sons, cores e formas, a convivência com diversas manifestações artísticas possibilita as crianças vivenciarem diversas formas de expressão e linguagens como as artes visuais. E baseando nessas experiências, elas vão criando suas próprias produções, sejam coletivas ou individuais. E essas experiências proporcionam às crianças o conhecimento de si mesmas, bem como favorece o desenvolvimento da sua sensibilidade, sua criatividade, permitindo a apropriação da cultura, a ampliar repertórios e interpretar suas experiências e vivências artísticas. Quanto ao campo escuta, fala, pensamento e imaginação, progressivamente as crianças vão ampliando seu vocabulário, sua compreensão, vão se apropriando da sua língua materna. Na educação infantil, deve-se promover experiências em que as crianças possam falar e ouvir, potencializando assim sua participação na cultura oral, já que nas implicações com as múltiplas linguagens, que a criança se constitui ativamente como sujeito singular e pertencente a um grupo social. As experiências com a literatura infantil propostas pelo professor, por exemplo, vão contribuir para o desenvolvimento pelo gosto da leitura e o estímulo à imaginação, bem como ela vai saber diferenciar ilustrações e escritas. Então, olha a ludicidade aí, olha a importância da ludicidade. E dentro do campo de experiências, temos os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento para cada faixa etária. E eu vou demonstrar algumas habilidades que tratam sobre a música. Aqui, ó, os objetivos de aprendizagem. Aí vem bebês de 0 a 1 ano, crianças de 1 a 7 meses e crianças pequenas de 4 a 5 anos. Isso dentro da BNCC, tá, gente? E aí, logo de cara aqui eu já deixei destacado onde se fala da música, mas eu vou falar só de uma, depois vocês deem uma olhada no nosso material e até mesmo na BNCC, tá? Criar com o corpo para crianças de 4 a 5 anos e 11 meses. Criar com o corpo formas diversificadas de expressão, de sentimentos, sensações e emoções, tanto nas situações do cotidiano, quanto em brincadeiras, dança, teatro, música. Olha aqui, como que é um tipo de habilidade diferenciada. Ou seja, a utilização do corpo, a corporeidade, a expressão dos sentimentos. Isso tudo vem consolidando tudo que a gente vem falando. Já dentro do campo traços, sons, cores e formas, reconhecer as qualidades do som, intensidade, duração, altura e timbre, a gente já falou disso, utilizando-as em suas produções sonoras
e ao ouvir músicas e sons. Nós já falamos sobre isso. O campo escuta, fala, pensamento e a imaginação. Inventar brincadeiras cantadas, poemas e canções, criando rimas e ritmos. E prosseguindo, nós vamos apresentar para vocês a síntese das aprendizagens definidas em cada campo de experiências que deverão ser exploradas na educação infantil e que fundamentam o processo de continuidade e progressão no ensino fundamental. Dentro do campo o eu, o outro e no nós, aqui eu destaco a questão da atuação em grupo e a demonstração de interesse em construir novas relações, respeitando a diversidade e solidarizando-se com os outros. Conhecer e respeitar regras de convívio social, manifestando o respeito pelo outro, ou seja, aqui você já pensa na questão do respeito mesmo, das diferenças. Dentro do corpo, gestos e movimentos, a síntese das aprendizagens, eu destaco aqui a utilização do corpo intencionalmente, com criatividade, controle e adequação, como instrumento de interação com o outro e com o meio. E o último, traços, sons, cores e formas, eu destaco expressar-se por meio das artes visuais, utilizando diferentes materiais. E aí, pessoal, vocês não deixem de fazer a leitura dessa sessão do currículo Referência da Educação Infantil de Minas, pois nos quadros é apresentado direitos de aprendizagem, objetivos de aprendizagem e desenvolvimento, orientações didáticas e experiências propostas. A parte das orientações didáticas também são bem interessantes, ou seja, um documento super norteador. E uma última observação que eu ressalto, que cada município ou território deverá adequar, revisar ou construir seu currículo, levando em consideração as especificidades do seu contexto regional. Então, tanto vale para o ensino fundamental, educação infantil e o médio também. Todas ali as habilidades dão essa brecha de abrangência para esses assuntos, ok? Então, essa foi a nossa aula. Um forte abraço para todos, que todos se saiam muito bem na avaliação final, que ninguém fique no exame especial. Eu desejo tudo de bom para vocês, aos alunos que estão formando, finalizando essa etapa de aprendizagem, mas lembrando sempre o conselho bobo da professora: não caiam no ostracismo, sempre busquem mais, porque vocês têm muita condição, vocês serão profissionais em excelência. Eu conto com isso e fico muito feliz de ter contribuído, que seja ali um pouquinho para vocês, ok? Então, um abraço a todos, até mais.